Negócio fechado com o zagueiro, Vasco chega a um acordo com... Procura-se pela interventora no Vasco. Ela desapareceu para desespero de torcedores organizados do clube. Vasco também já tem acerto com Franklin Carvalho, técnico do Botafogo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom, meu amigo, Vasco hoje fechou o negócio em relação ao zagueiro Robert Renan junto ao Zenit. O Vasco informou de forma oficial que acertou a extensão de empréstimo do zagueiro Robert Renan junto ao Zenit da Rússia até o fim dessa temporada. Então, Robert Renan permanece no Vasco da Gama até o fim dessa temporada. O negócio já está fechado, o contrato renovado com o zagueiro que estava emprestado, até esse mês pelo Zenit da Rússia. Agora o empréstimo é até o final da temporada. Para falar sobre o Vasco e a busca desenfreada de torcedores organizados do Vasco por Samantha Longo. Ela é a interventora da SAF do Vasco. Bora explicar essa história desde o começo. Na semana passada, a pedido de opositores no Cruz Maltino, a Justiça decidiu afastar Pedrinho do comando da SAF do clube e determinou a presença de uma interventora, Samantha Longo, para decidir absolutamente tudo. Não se pode contratar jogador, técnico, nem ninguém sem autorização dela. O que o pessoal das organizadas do Vasco fez? Primeiro, manifestação no domingo de apoio a Pedrinho e também a venda da SAF para Marcos Lamáquia e também seu pai Zé Roberto Lamáquia, os donos da Crefisa. Pois bem, nessa terça-feira, todos os líderes das principais organizadas do Vasco foram até o prédio da SAF Cruz Maltina, com a ideia de conversar com a Samantha Longo. Eles queriam entender sobre reforços, planejamento, contratações e como é que vai funcionar se o Pedrinho não conseguir voltar via justiça a comandar o clube. Só que eles foram informados de que a Samantha não estava no prédio da SAF do Vasco e desde que ela foi nomeada interventora, na semana passada ela só apareceu uma vez para dar expediente, o que causou enorme irritação. Um dos líderes de organizada disse, abre aspas, ficamos perplexos de saber que ela veio trabalhar uma única vez, diante de toda essa dificuldade pela qual passa o Vasco. Os organizados prometeram que farão um mutirão para encontrá-la, seja onde for, com a ideia de fazer cobranças e registrar que os torcedores organizados são contrários a essa decisão da justiça. Para eles, o Pedrinho volta ao comando da SAF e a venda da SAF para o José Roberto Lamáquia e seu filho Marcos Lamáquia precisa ser confirmado o mais rápido possível. A saideira sobre o Cruz Maltino, o Vasco informou que acertou a extensão do contrato de empréstimo com o Robert Renan, que fica até o fim da temporada. Bom, vamos começar falando aqui sobre Franklin Carvalho e De Ossa, notícia que saiu hoje no Globoesporte.com. O Vasco já tem um acordo verbal com Franklin Carvalho e também com Nelson De Ossa, mas a situação jurídica atual da SAF impede um acerto com esses dois nomes, Tanto o treinador do Botafogo quanto o jogador do Betis da Espanha não possui confiança em firmar vínculos com o Vasco nesse momento por conta da instabilidade jurídica do futebol vascaíno. Desde que Pedrinho foi afastado do quadro da SAF pela Justiça, quem comanda o futebol do Vasco é a interventora Samantha Longo. O Admar Lopes chegou a um acordo com o treinador Franklin Carvalho do Botafogo, chegou também a um acordo com o Betis, pelo De Ossa, e apresentou essas duas situações para a Samantha. A advogada autorizou os movimentos feitos pelo diretor, tanto para avançar no Franklin Carvalho, como para avançar também em relação ao De Ossa. Porém, o Franklin Carvalho e o Betis não possuem confiança em fazer o negócio pelo fato do clube estar sendo administrado por uma interventora judicial. Franklin disse ao Vasco que lembra da situação de Álvaro Pacheco, que chegou ao Vasco em meio a uma situação de indefinição jurídica em maio de 2024, quando o Pedrinho havia acabado de tomar o controle da SAF com a 777 afastada. O treinador do Botafogo gostou do projeto apresentado por Admar, da valorização salarial oferecida pelo Vasco, mas disse que só pretende finalizar o negócio caso saiba realmente quem vai mandar no clube.
Além da proximidade com o Admar, o Franklin Carvalho também gosta do Pedrinho. O Vasco não vê problema em pagar a multa rescisória do treinador do Botafogo, que é cerca de R$ 1,5 milhão. Mas, enquanto existir essa indefinição em relação ao Pedrinho, a negociação não deve avançar. Com o Betis, em relação ao De Ossa, a situação é ainda mais complicada. O Vasco já tem um acerto com o De Ossa e com o próprio clube espanhol. O jogador quer jogar pelo Vasco e o Betis aceitou a oferta financeira vascaína. No entanto, o clube espanhol não tem confiança sobre a questão jurídica envolvendo a SAF do Vasco e pede garantias que não podem ser apresentadas neste momento sobre o futuro do futebol vascaíno. Com isso, o departamento de futebol do Vasco se vê de mãos atadas nesse momento para solucionar as demandas do campo. A contratação de um treinador e de um meia são as prioridades do clube nesse momento, mas o Admar Lopes, a direção do Vasco, está de mãos atadas por conta desse imbróglio judicial aí, protagonizado, por ex-aliados do Pedrinho que estão travando o futebol do Vasco da Gama. Pessoas próximas ao presidente Pedrinho confiam na reversão, dessa situação na justiça, mas isso não pode ser apresentado como garantia ao Franklin e também ao Betis. Então, nesse momento, o Vasco espera a definição na justiça para poder concretizar essas negociações, enquanto o departamento de futebol do clube tenta convencer ali o Betis e o Franklin, independentemente do desfecho jurídico. É isso, meu amigo. Em resumo, o clube está travado, Quem teve aí a brilhante ideia de, por conta de coisas pessoais, ego, enfim, interesses diferentes, de achar uma boa ideia travar o futebol do clube em meio à janela de transferências, com o clube dentro da zona de rebaixamento e sem treinador, tá conseguindo o que queria, Tá conseguindo deixar o clube inviável, e dentro de uma zona de rebaixamento. Essa é a política do Vasco, Essa é a política do Vasco, nojenta. Eu não vou continuar falando não, porque senão, meu amigo, eu vou acabar arrumando um problema aqui pra mim, eu não quero problema. Mas eu sei que você, meu amigo vascaíno, pensa o mesmo que eu penso. Bora falar, cara, sobre a situação de Marcos Faria Lamarque. Muita gente cobra, que o Marcos Faria venha a público, que ele se manifeste. Semana passada, quando surgiu toda a confusão, o imbróglio, toda essa questão da saída do Pedrinho, do afastamento do Pedrinho, essas brigas políticas, traição, pessoas que eram aliadas ao Pedrinho, que agora são opositoras do Pedrinho. Quem veio a público foi o pai dele, o pai do Marcos Faria Lamarque, que é o José Roberto Lamarque, que todo mundo conhece, famoso, dono da Crefisa, marido da Leila Pereira, um cara muito influente até na política brasileira, um cara que tem, enfim, um nome gigante aqui no Brasil. O filho, o Marcos Lamarque, não é um cara muito famoso, apesar de que ele é mais rico, muito mais rico que o pai, Ele é herdeiro do Lamarque, do lado aí, obviamente da Crefisa, e do lado da mãe dele, ele é herdeiro de um banco, cara, que é o antigo Banco Real, Banco Safra, enfim, um cara que é trilionário, tem muito dinheiro, mas é um cara muito na dele, é um cara que não gosta de mídia, é um cara que nunca teve muito alarde, um cara que sempre se manteve ali nos bastidores, mas ele vem sendo cobrado para se manifestar, ele vem sendo cobrado até para poder ajudar o Pedrinho nessa situação, porque se o pai já falou, o filho falar, a justiça pode ver, que ele realmente está querendo comprar, que está tudo pronto para ele assumir o controle da Vasco da Gama SAF. Então a informação que a gente tem é que o Marcos Faria Lamarque deve dar uma entrevista hoje ou amanhã. Não sabemos se vai ser para um canal do YouTube, se vai ser para a Rede Globo, ou se ele de repente vai nas próprias redes sociais dele se manifestar, mas essa manifestação, essa fala dele, ela pode ser muito importante nesse período agora que o Vasco está vivendo, de instabilidade política e até instabilidade financeira. Então a gente está no aguardo, a Samantha, que é a interventora, ela segue no controle, ela até tentou fazer um contato com o Pedrinho para fazer uma reunião global ali, envolvendo ela, o Lamáquia, o filho do Lamáquia e a 777, mas como eu falei hoje de manhã, o Pedrinho ele acabou achando que não era a melhor coisa a ser feita agora. O Pedrinho entende que ele primeiro tem que tentar derrubar a liminar, caso isso não aconteça, futuramente, nessa semana ou na semana que vem, talvez possa existir uma reunião, um encontro aí com todas as partes interessadas para poder tentar botar um ponto final em toda essa situação. Então fiquem ligados
que a qualquer momento a gente pode ter uma entrevista de Marcos Faria Lamáquia, de repente até com o pai dele, junto, né, o José Roberto, falando sobre todo esse imbróglio da compra do Vasco nesse momento. Beleza, galera? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função hypar, clique por favor pra dar moral pra gente, que assim nosso vídeo é mais recomendado, e não esquece de ativar também o sininho de notificação, beleza galera? Forte abraço galera, fui!